Boa tarde, povo. Eu resolvi fazer a segunda parte do vídeo porque ontem eu acabei falando só a parte da manhã, né? E aí fica a pergunta que eu quis responder, que ninguém perguntou. Como que é o plantão da tarde e o noturno? E aí eu vou tentar fazer a parte da tarde e depois eu faço do noturno em um outro vídeo. Porque eu tentei fazer antes e ficou muito comprido, não gostei. Bem, à tarde pega plantão meio-dia. Peguei plantão meio-dia e meio. Quando eu falar vocês, não quer dizer que é vocês, que é só porque acho que é um jeito mais fácil de falar. Pega plantão meio-dia e meio, passagem de plantão vai até 1h30. 1h30, depois de pegar plantão, você vai pegar e separar as medicações que tem pra tarde. Separar as medicações que tem pra tarde não é nada mais, nada menos do que você vai preparar os antibióticos, a segunda dose e se tiver corrido o plantão, você vê que tá. Você fala, nossa, não vou sentar hoje. Já pegava as etiquetas do paciente, que tem no próprio prontuário, que é um carrinho de mais ou menos 1 metro. Pegava já o prontuário, tirava as etiquetinhas lá, que você já tava com o prontuário que tinha olhado de qualquer maneira. Depois das infusões prontas, pegava o carrinho, porque você já ia, pegava aquelas infusões, ia pro corredor. No corredor você já olhava qual era o paciente que precisava medir pressão de novo, porque não tem esse negócio de medir pressão 3 vezes ao dia. É só quando o médico põe lá, 3 vezes ao dia. Caso contrário, eu media 1 vez por dia. E esse paciente estava unalfeles, que é tipo, danada, tá tudo supimpa com ele. Aí eu pegava e media 1 vez só olhava, né? Se estava tudo bem com a pressão, Herzfrequenz, temperatura, tá tudo ok, gente, ó. Tchau, próximo. E aí já pegava nessa segunda Durchgang do dia, colocava as infusões e já escrevia o Clexane na etiqueta, porque 18 horas aí vai tomar esse Clexane. E aí, essa Durchgang demorava mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, porque o paciente você tem que recolher a comida que amanhã não conseguiu. Quando amanhã conseguia, aí vai ficar mais fácil. Aí você fazia a Durchgang, pegava o resto de coisa que tava no quarto, sobrou, sei lá, tá meio bagunçado, você já dava uma arrumadinha e já fazia a Durchgang inteira, já pegava e deixava as infusões, já botava. E aí, quando eu terminava porque é um corredor gigante, são 12 quartos, 12 ou 13 quartos, eu ia, e aí o que acontecia? Quando eu terminava os 12, já estava no 12º quarto, eu voltava pro primeiro, porque no primeiro já acabou a infusão, porque são 50 ml, então 50, 100 ml, 50, 100 ml faz rápido. Então eu voltava pro primeiro quarto, trocava a medicação ou tirava ela simplesmente e já a gente tem o costume no Brasil de fazer o Durchspülen. Durchspülen não é nada mais nada menos do que permeabilizar. Não é todo mundo que faz isso aqui não. Eu faço, mas é tipo com 5 ml de soro, porque realmente fica bem no Braunüller. Braunüller é o catéter periférico. Então fica bem rente assim, e ele tem uma tampinha que abre. E aí nessa tampinha dá pra você fazer o Durchspülen. Não precisa de 10 ml, porque o catéter é desse tamanhico. Não tem necessidade de eu ficar botando 10 ml de soro no paciente cardiopata. Como eu falei pra você, eu trabalhava na cardio. Então não tinha necessidade. Pegava, fazia um Durchspülen com 2, 3, 4 ml, já era o suficiente. Fechava, né? Tirava, acabou. Ou então trocava a medicação, né? Tu já trocava a medicação e não era sempre que tinha. Que colocavam um outro sistema de infusão, não, só trocavam. Aí você tem que o quê? Você tem que pensar no que você é um enfermeiro estudiado, entendeu? Tu estudou no estúdio e aí o que você faz? Você não vai pegar, você não tenta manter essas coisas que você sabe que dá interação medicamentosa, né? Não só troca os antibióticos, pega e troca o sistema todo, né? Não vai matar. Se é um pantozol, se, tipo, é uma coisa que é tipo pantozol e onisteril, não tem problema, umstecken.
Tudo bem que tem uns médicos que infartam, né? Você faz isso. Por quê? Porque eles sabem que é contaminação. Mas na correria do dia, não tô falando que é certo, mas na correria do dia faz. Acontece. Pegou, terminou lá. Fez a do ganho, trocou as medicações, ou tirou, sei lá. Isso já aí, você acha que foi rápido, foi uma meia hora? Eu não conseguia fazer em meia hora, não. Eu terminava, era umas 3h30. Quando tava, que tava assim, não tava corrido, mas também não tava tranquilo, sabe? Umas 3h30, 4 horas. Aí terminei, vou fazer minha pausa, que era. De manhã eu não conseguia fazer pausa quase nunca. Então, à tarde eu conseguia fazer pausa, fazer uma pausa de meia hora que você tem por direito. Mas eu nunca faço meia hora porque eu detesto ficar meia hora sentada. Aí parece que, você perde o pique, sabe? Aí não dá. Eu como que eu tenho que comer, respiro, que às vezes você só precisa daqueles 5 minutos para respirar e volta pro trampo. Porque eu não consigo ficar muito tempo sentada, não. Principalmente se começa a conversar de coisa aleatória e eu já não tô entendendo, já sou confusa e aí, tipo, pra mim simplesmente não me interessa. Eu quero terminar, porque eu sei que eu não vou conseguir mais tarde. Sou eu que sou meia louca e não faço minha pausa de 30 minutos. Mas seu chefe vai pedir pra você fazer a pausa sempre que possível. O chefe, ele sempre fala, Rebeca, faz sua pausa. Rebeca já fez sua pausa. Só que eu nunca fazia minha pausa inteira, não. Quando eu não conseguia fazer, que eu ficava, não conseguia fazer pausa, que eu ficava de estudando, aí eu anotava e eu ganhava isso depois, lá no outro assunto. Fazia minha pausa 4h30. Quando eram umas 5 horas, eu já ia medindo o açúcar. Medindo o açúcar por quê? Por que medir o açúcar? Porque no alemão chama Blutzucker. Então, tu mede o açúcar do sangue, nada tão lógico quanto isso, né, Alemanha? Media já o Blutzucker por quê? Porque junto com o Clexane eu já queria dar a insulina. Por quê? O Abendbrot já tava lá 17h30. 17h30. Por que eu falo? Porque eu tinha que cronometrar. Porque se eu não cronometrasse, a hora que essas coisas chegam, meu trabalho, ó, cagou. 17h30 eu sabia que eles já estavam lá. Então eu já dava as insulinas porque o paciente ia comer. Só o paciente quando tá aquele paciente assim que sempre não quer comer, tá ruim e não come. Ou tá sem apetite, porque faz quimioterapia, simplesmente tá sem apetite, eu deixava a insulina para depois. Só para ver se ele comia. Se ele comia, eu dava a quantidade que ele comeu, porque não, é só médico específico de diabetes que faz aquela contagem calórica de carboidrato para ver quanto que o paciente vai tomar. Não é todo mundo que sabe disso, não. Simplesmente vai lá, dá 5 unidades de Actrapid ou 6, depende do Bezetsags-Profil, que eu vou explicar mais tarde. Pegava, media lá a insulina, media o açúcar, dava insulina, dava Clexane, porque aí eu já tava entregando o pão, né? Entregava o pão. E aí quando você entrega o pão, qualquer comida que você vai entregar lá, você não vai entregar só, porque o paciente nem sempre consegue cortar o pão, ou não vem cortar da cozinha, então você vai cortar o pão, vai schmieren, né? Durchschneiden, que é tipo cortar, passar. Se eu falei errado do schmieren, paciência, eu não lembro tudo das palavras, não. Schmieren, pra mim é schmieren. E aí, durchschneiden, entrega para ele, ou dá o garfo. Então, esse tempo você vai precisar para o paciente, porque você vai ter que dar comida, né? Essen reichen, tudo isso. Então, vai demorar um pouco mais. Então, se você começa 5h30, você vai pegar e fazer tudo isso, já preparar. E a mesmo esquema que eu fazia com a comida, com a infusão, eu faço com a comida. Então, depois de ir, aí eu pegava o carrinho, porque o carrinho tá mais leve. Aí eu juntava o que tinha, voltava lá no começo para recolher. Então, eu já ia recolhendo quem tinha comido, quem não tinha, depois recolhe mais tarde. Porque aí já adiantava o serviço. E outra, eu tinha que também botar as taças, que as taças são canecas, né, de taça. A taça tinha que colocar na espumachina, porque a cozinha não lavava. Nossa, terror. Eu fiquei puta com isso.
Mas tá bom. E aí você tinha que botar a canequinha também na Spray Machine. Beleza. Depois de fazer isso, você vai ver o que sobrou pra fazer, recolher o que você tinha, vai recolher, porque você vai passar plantão pro noturno. Esse é o plantão da tarde, gente. Bem, se ficou alguma dúvida, pergunta, se gostou, curte, se, sei lá, quer comentar, comenta, ajuda pelo menos pro próximo vídeo, porque é baseado no que vocês querem saber. Eu peço desculpa de não ter feito mais vídeos, mas vou tentar ser mais ativa. Foi um tempo conturbado, né? Paciência. Mas curte aí, comenta, até a próxima.